E se tudo o que você acredita ser sólido for apenas uma ilusão, o chão sob seus pés, as estrelas no céu, até mesmo o seu próprio corpo, nada disso é realmente real da forma como você pensa. Existe algo oculto, algo que sempre esteve à sua frente, mas que seus olhos nunca puderam enxergar. O que você vê não é o que realmente existe. O que você sente não é a verdade absoluta. O que você chama de matéria é apenas luz comprimida. Mas se tudo é apenas luz, o que isso significa para a sua existência? Seus pensamentos são muito mais poderosos do que você imagina. Eles não apenas refletem a realidade, eles criam a realidade. O problema é que ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse que o universo não acontece para você. Ele acontece através de você. Mas agora é hora de ver além do véu. É hora de entender o segredo que os grandes mestres já conheciam, antes que seja tarde demais. Porque uma vez que você souber, não poderá mais voltar atrás. Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a acreditar que o mundo ao nosso redor é sólido, tangível, inquestionavelmente real. Tocamos as coisas, sentimos o peso dos objetos, vemos formas definidas e, com isso, assumimos que a matéria é a substância primordial da existência. Mas e se essa crença for apenas uma ilusão? E se tudo o que chamamos de realidade física não passar de um jogo de luz, um truque elaborado da consciência? Walter Russell, um dos grandes pensadores do século XX, revelou que a matéria como a concebemos simplesmente não existe. O que chamamos de átomos, moléculas e corpos físicos são apenas luz em movimento, compactada e organizada, segundo leis cósmicas que a mente humana mal começa a compreender. A ciência tradicional nos diz que a luz é tanto uma onda quanto uma partícula, viajando pelo espaço a uma velocidade absurda. Mas essa é apenas uma descrição superficial. A luz é muito mais do que uma simples radiação eletromagnética. Ela é o tecido da criação, a substância oculta por trás de todas as formas. O que chamamos de matéria não é uma entidade separada da luz, mas apenas uma manifestação dela em um estado de compressão. O universo segue um ciclo eterno de compressão e expansão, de criação e dissolução. Quando a luz é mantida em tensão, ela se torna visível e ganha forma. Mas essa forma não é fixa nem permanente. Ela é apenas um padrão de vibração, oscilando a cada instante, surgindo e desaparecendo tão rápido que nossos sentidos não conseguem perceber. O que significa, então, estar dentro de um corpo físico? O peso que sentimos, a resistência dos objetos, tudo isso não passa de um jogo de forças, de vibrações, oscilando entre estados visíveis e invisíveis. Cada célula do seu corpo, cada partícula que compõe sua existência, é uma onda de luz presa em equilíbrio. Se nossos olhos pudessem enxergar além das ilusões dos sentidos, perceberíamos que nada ao nosso redor é verdadeiramente sólido. O universo inteiro é um mar de energia em movimento, onde tudo pulsa, dança e se transforma constantemente. O que parece imóvel, na verdade, vibra a uma frequência tão alta que se torna imperceptível para nós. Essa compreensão muda tudo. Se a matéria não é real no sentido tradicional, então a única coisa verdadeiramente real é a mente que organiza a luz em formas compreensíveis. Isso significa que a realidade não é algo externo a nós, mas algo que criamos e moldamos constantemente. Sua consciência não é apenas uma espectadora da existência, ela é parte ativa do processo de criação. E se tudo é luz, se tudo é consciência em ação, então a pergunta que devemos nos fazer é: o que estamos criando a cada instante? Seus olhos veem um mundo sólido, suas mãos
sentem o peso dos objetos. Seus ouvidos captam sons que parecem concretos e bem definidos. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é uma ilusão cuidadosamente arquitetada pelos seus sentidos? A realidade que percebemos não é a realidade em si, mas uma interpretação limitada de um universo muito mais vasto e dinâmico. O que chamamos de matéria, formas e estruturas nada mais são do que padrões de luz em movimento, organizados pela mente universal. No entanto, nossos sentidos foram programados para captar apenas uma fração minúscula desse vasto oceano de vibração, fazendo-nos acreditar que o mundo ao nosso redor é sólido e imutável. O olho humano, por exemplo, não vê a luz diretamente, mas apenas seus efeitos. Ele traduz diferentes frequências em cores, sombras e profundidade, criando uma simulação interna que chamamos de visão. Mas isso não significa que o que enxergamos é a totalidade da existência. Frequências invisíveis, dimensões sutis e realidades energéticas estão além do alcance dos nossos sentidos físicos, mas continuam a existir e a influenciar o mundo que conhecemos. O mesmo vale para o tato. Quando tocamos algo, não estamos realmente sentindo matéria, mas forças eletromagnéticas interagindo entre si. O que chamamos de solidez é, na verdade, uma ilusão criada pela resistência entre campos energéticos. A ciência já provou que a matéria é composta quase inteiramente de espaço vazio. Se pudéssemos ampliar um átomo até o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria menor que uma bola de gude, e os elétrons seriam partículas subatômicas, se movendo em velocidades inimagináveis. Então, por que as coisas parecem tão sólidas? Porque nossos sentidos não percebem a realidade em sua essência, mas apenas suas manifestações condensadas. Nós experimentamos um mundo de formas fixas, quando, na verdade, tudo está em constante oscilação. Isso significa que o que acreditamos ser imutável pode ser transformado e que a única barreira real para essa mudança é a nossa própria crença na ilusão da materialidade. Se nossos sentidos são tão limitados, como podemos enxergar a verdadeira realidade? A resposta não está nos olhos, nos ouvidos ou no toque, mas sim na mente consciente. É por meio da percepção ampliada, da intuição e da expansão da consciência que podemos transcender essa ilusão e compreender que somos mais do que meros corpos em um mundo físico. Somos partes ativas de um campo infinito de luz e energia, cocriando a experiência da realidade a cada pensamento, a cada intenção. E quando aceitamos essa verdade, percebemos que a realidade externa não é um fato absoluto, mas sim algo que pode ser moldado e transformado pelo nosso próprio estado de consciência. A criação não é um evento distante, algo que ocorreu em um passado longínquo e que agora simplesmente seguimos como espectadores. Ela está acontecendo agora, neste exato momento, em todas as escalas do universo. O próprio ato de existir é um processo contínuo de formação e dissolução, de compressão e expansão. Walter Russell revelou um dos segredos mais profundos da existência. A criação não vem do nada, nem de forças externas a nós. Ela emerge do pensamento, da mente universal moldando a luz em padrões organizados. O universo não é um espaço vazio preenchido por objetos isolados. Ele é um campo vivo de consciência em movimento, onde tudo é resultado de um fluxo rítmico de energia. Esse fluxo segue um princípio fundamental: a polarização da luz. Nada no cosmos é estático. Tudo o que vemos e experimentamos são manifestações temporárias dessa energia primordial, que é continuamente comprimida para formar a matéria e expandida para retornar ao estado invisível.
Esse ciclo eterno de criação e dissolução pode ser observado em todos os níveis da existência, das galáxias que nascem e morrem ao simples ato de inspirar e expirar. O que chamamos de realidade física não passa de um momento congelado dentro desse ciclo, um breve instante onde a luz foi organizada em uma forma que nossos sentidos conseguem captar. Mas se a criação é um processo contínuo, o que determina sua forma? A resposta é simples e ao mesmo tempo transformadora: a consciência. Nada existe sem antes ter sido pensado, sem antes ter sido direcionado por uma intenção. O universo não constrói a realidade de maneira aleatória. Ele segue os padrões estabelecidos pela mente universal. E dentro desse campo infinito de possibilidades, nós também temos o poder de moldar a criação. Tudo que foi construído pela humanidade, cidades, tecnologias, obras de arte, até mesmo sistemas de crenças, foi primeiro concebido na mente antes de se tornar matéria. A criação, portanto, não é algo que acontece fora de nós, mas sim algo que flui através de nós. Esse entendimento muda radicalmente nossa relação com o mundo. Se tudo no universo é uma expressão da mente em ação, então a vida que experimentamos não é imposta sobre nós, mas sim algo que cocriamos a cada instante. Nossos pensamentos, nossas intenções e nossa energia não são apenas reações ao que já existe. Eles são forças ativas na construção da realidade. Se aprendermos a direcionar nossa consciência com clareza e intenção, podemos não apenas entender a natureza da criação, mas nos tornarmos verdadeiros arquitetos do nosso próprio destino. O pensamento é a força criadora mais poderosa do universo. Tudo o que existe ao nosso redor, desde as vastas galáxias até os menores detalhes da nossa vida cotidiana, teve sua origem em um campo invisível de ideias e intenções antes de se manifestar na realidade física. Walter Russell revelou que o pensamento não é apenas um fenômeno interno da mente humana, mas sim um impulso energético capaz de moldar a própria estrutura da existência. Assim como o universo polariza a luz para dar forma à matéria, nossa mente, por meio do pensamento, polariza a energia do campo quântico, dando forma às experiências que vivemos. O que você pensa, sente e acredita não é apenas uma reação ao mundo, é uma ferramenta ativa de criação. O erro da maioria das pessoas é acreditar que a realidade é fixa, imutável, algo que simplesmente acontece independentemente de suas ações. Mas, na verdade, a realidade responde diretamente ao estado da consciência que a observa. A ciência já comprovou, através da mecânica quântica, que o ato de observar altera o comportamento das partículas subatômicas. Isso significa que a consciência influencia a matéria, que o pensamento direcionado pode moldar e reorganizar o que parece ser uma realidade externa. A mente humana não apenas percebe o universo, ela interage com ele, altera sua estrutura e direciona sua manifestação. Se pensamentos são ondas energéticas que influenciam o campo ao nosso redor, a pergunta inevitável é: o que estamos criando com a qualidade dos nossos pensamentos? A mente que se prende à limitação, ao medo e à negatividade, reforça essas condições em sua própria realidade. O que acreditamos ser verdade se torna nossa experiência, porque a consciência atua como um ímã, atraindo situações que vibram na mesma frequência. Da mesma forma, pensamentos elevados, intenções claras e emoções positivas polarizam a realidade de maneira diferente, abrindo caminhos, dissolvendo obstáculos e trazendo novas possibilidades à tona. Esse não é um processo metafórico, é uma lei universal. Compreender o papel do pensamento na criação da realidade nos dá um poder imenso, mas também uma responsabilidade profunda.
cada pensamento que nutrimos, cada emoção que cultivamos e cada crença que mantemos está constantemente moldando a experiência que vivemos. Se desejamos transformar nossa realidade, devemos começar transformando nossa forma de pensar e sentir. Ao se tornar consciente do poder da mente, você deixa de ser um mero espectador do mundo e se torna um co-criador ativo da sua própria existência. O universo responde à sua vibração e aquilo que você projeta para ele retorna a você na mesma medida. O universo não é um caos aleatório de forças em conflito. Ele é perfeitamente equilibrado por leis imutáveis que garantem sua continuidade e harmonia. Tudo o que existe, desde os menores átomos até as maiores galáxias, segue um ritmo preciso de expansão e contração, de dar e receber, de ação e reação. Esse princípio, que Walter Russell chamou de ritmo da criação, assegura que nada permaneça estático e que tudo siga um fluxo constante de renovação e equilíbrio. Quando algo se expande além do seu limite natural, ele inevitavelmente precisa se contrair para restaurar a ordem. Esse processo acontece em todas as escalas da existência, desde a respiração que nos mantém vivos até os ciclos cósmicos que regem o nascimento e a morte das estrelas. A harmonia universal não significa a ausência de movimento, mas sim a perfeita dança entre opostos complementares. O dia não luta contra a noite, eles se alternam em equilíbrio. O mar não desafia a praia, ele avança e recua em um fluxo contínuo. Da mesma forma, nossa própria vida é regida por ciclos, onde momentos de expansão, crescimento, aprendizado, conquistas, são seguidos por momentos de contração, reflexão, descanso, renovação. No entanto, a humanidade frequentemente resiste a esse fluxo natural, buscando apenas o crescimento constante, a ação sem pausa, o acúmulo sem renovação. E é exatamente essa resistência ao equilíbrio que gera sofrimento, colapsos e crises, tanto na vida individual quanto na sociedade como um todo. Quando uma civilização ignora esse princípio e busca apenas expansão sem restaurar o equilíbrio, sua queda se torna inevitável. O excesso sem contrapartida leva à destruição. Histórias de grandes impérios do passado que cresceram além da sua capacidade de sustentação ilustram essa verdade. O que se expande sem equilíbrio colapsa sob o próprio peso. Esse princípio não se aplica apenas a nações, mas também a cada um de nós. Uma pessoa que trabalha sem descanso acabará exausta. Alguém que apenas acumula sem compartilhar acabará preso na própria estagnação. Quando ignoramos o ritmo da vida, sofremos as consequências naturais da desarmonia. Mas, se o desequilíbrio leva ao colapso, a harmonia leva ao florescimento. O universo oferece todas as ferramentas para que possamos viver em equilíbrio com suas leis, mas cabe a nós aceitar esse fluxo ao invés de resistir a ele. Isso significa aprender a dar e receber com igual intensidade, a agir e descansar conforme necessário, a expandir e contrair sem medo. Esse entendimento não é apenas uma filosofia abstrata. Ele tem um impacto direto na nossa saúde, na nossa felicidade e na maneira como criamos nossa realidade. Quem vive em harmonia com o ritmo universal experimenta mais clareza, menos resistência e um alinhamento natural com o fluxo da vida. O segredo para acessar essa harmonia é simples. Ouça o ritmo do universo dentro de você. Preste atenção aos sinais, aos ciclos da sua própria energia, ao equilíbrio entre suas ações e seu descanso. Quando você aprende a respeitar esses fluxos, a vida deixa de ser uma luta constante e se torna uma dança sincronizada com as forças cósmicas. A verdadeira sabedoria não está em lutar contra a maré, mas em saber quando avançar e quando recuar, quando agir e quando permitir. O universo é um grande organismo em perfeito equilíbrio,
E quanto mais você se alinha a esse princípio, mais facilmente sua vida se torna uma expressão desse mesmo equilíbrio. Tudo no universo se manifesta através de dois princípios fundamentais: eletricidade e magnetismo. Essas forças não são apenas componentes da física, mas as bases da criação em si. Walter Russell revelou que eletricidade e magnetismo não são energias separadas, mas dois aspectos da mesma força primordial, movendo-se em direções opostas para gerar tudo o que existe. A eletricidade é a força expansiva, o princípio ativo que projeta, empurra e separa. Já o magnetismo é a força de contração, o princípio receptivo que atrai, une e estabiliza. Nada no universo pode existir sem esse equilíbrio dinâmico entre expansão e contração, dar e receber, ação e reação. Essa interação pode ser vista em tudo: no nascimento e morte das estrelas, no crescimento e repouso das plantas, no fluxo e refluxo das marés, até mesmo no batimento do seu coração. O próprio corpo humano é um sistema eletromagnético, onde os impulsos nervosos são sinais elétricos em movimento, enquanto o campo magnético do coração regula a harmonia do organismo. O universo inteiro segue essa dança cósmica. Eletricidade gera movimento, magnetismo dá estrutura. Quando esses dois princípios estão equilibrados à harmonia, quando um deles domina excessivamente, ocorre o colapso. A eletricidade sem o magnetismo cria dispersão e desordem. O magnetismo sem a eletricidade gera estagnação e bloqueio. É a perfeita interação entre os dois que mantém a coerência e a estabilidade do cosmos. Esse princípio não rege apenas a matéria, mas também a consciência. O pensamento humano segue a mesma lógica eletromagnética. A intenção e a ação são forças elétricas que projetam energia no campo da realidade, enquanto a atenção e a percepção são forças magnéticas que absorvem, organizam e manifestam essa energia. O que você projeta com intenção, você atrai de volta através do magnetismo da sua mente. É assim que criamos nossa realidade. Aquilo que pensamos, sentimos e acreditamos gera ondas eletromagnéticas que interagem com o campo universal, moldando as circunstâncias ao nosso redor. Compreender esse princípio nos dá o poder de direcionar nossa energia de forma consciente, equilibrando intenção e recepção, movimento e quietude, expansão e integração. Pois no fim das contas, o universo não é feito de matéria. Ele é feito de energia em eterno fluxo, seguindo a dança da eletricidade e do magnetismo. A ciência convencional nos ensinou a ver o mundo como uma coleção de objetos sólidos interagindo por meio de forças separadas. Durante séculos, acreditamos que a matéria era a base de tudo, que o universo era um grande mecanismo físico, regido apenas por leis fixas e previsíveis. No entanto, essa visão está fundamentalmente errada. Walter Russell revelou que não existem partículas sólidas, apenas padrões vibratórios de energia interagindo em diferentes estados de compressão e expansão. O que chamamos de matéria não passa de luz condensada. E o que chamamos de espaço vazio está, na verdade, repleto de energia e inteligência. A ciência tradicional fragmentou a realidade, tratando eletricidade e magnetismo como fenômenos distintos, separando a consciência da equação cósmica e ignorando o fato de que tudo é mente em movimento. Esse erro levou a ciência a buscar respostas em partículas cada vez menores, sem perceber que não existem coisas fundamentais, apenas padrões de energia oscilando entre estados visíveis e invisíveis. Enquanto a física quântica já demonstrou que o ato de observar altera o comportamento das partículas, a ciência convencional ainda insiste em uma visão mecanicista e reducionista. Ela nos diz
que o pensamento é apenas um subproduto do cérebro, que a consciência é uma ilusão e que o universo opera de forma independente da percepção humana. No entanto, se tudo é energia e se a mente tem o poder de influenciar essa energia, então a ciência tradicional tem ignorado a peça mais importante do quebra-cabeça: a consciência como força criadora da realidade. Enquanto os cientistas tentam unificar a física quântica com a relatividade, ignoram que a chave para essa unificação já foi revelada há décadas. O universo não é feito de matéria separada por espaços vazios, mas de um campo infinito de energia interconectada, moldada pelo pensamento e pela intenção. Quando a ciência perceber que não existe separação entre mente e matéria, entre espírito e física, entre criador e criação, um novo paradigma surgirá. E nesse novo entendimento, será impossível negar que o observador não apenas influencia a realidade, ele a cria. A questão é: quanto tempo a humanidade levará para aceitar essa verdade? A humanidade sempre buscou respostas para sua própria existência, tentando compreender o propósito da vida e o funcionamento do universo. Durante séculos, olhamos para fora, para a ciência, para a religião, para a tecnologia, esperando que algo externo nos revelasse a verdade. Mas e se a resposta nunca esteve fora, mas dentro de nós? O que Walter Russell e outros grandes mestres tentaram mostrar é que a consciência não é apenas uma função do cérebro humano, mas sim a essência da criação em si. O que chamamos de realidade é apenas um reflexo do nosso estado de consciência. Quanto mais expandimos nossa percepção, mais temos acesso ao verdadeiro funcionamento do universo. O futuro da humanidade, portanto, não será definido pelo avanço da tecnologia ou pela conquista de novos territórios, mas sim pelo despertar da consciência coletiva para sua verdadeira natureza. A diferença entre o homem comum e o homem desperto é que o primeiro reage ao mundo, acreditando que as circunstâncias externas determinam sua vida, enquanto o segundo cria sua própria realidade, compreendendo que seus pensamentos e intenções moldam o universo ao seu redor. Essa mudança de percepção é o que define a evolução espiritual de uma civilização. Durante milênios, fomos condicionados a pensar que somos seres insignificantes em um cosmos indiferente, mas essa visão é um grande equívoco. Nós somos extensões da mente universal, co-criadores da realidade. Quando a humanidade finalmente compreender isso, veremos uma transformação radical no modo como vivemos, como nos relacionamos e como utilizamos a energia cósmica para criar um mundo mais harmônico. O futuro da humanidade depende diretamente da capacidade de cada indivíduo expandir sua consciência e assumir a responsabilidade pelo que manifesta. À medida que mais pessoas despertam para essa verdade, a realidade coletiva se transforma e a ideia de um mundo baseado na escassez, na separação e no medo começará a desaparecer. Quando compreendermos que a mente cria a matéria, que a energia segue o pensamento e que a realidade é uma projeção do nosso estado interior, deixaremos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornaremos arquitetos de um novo mundo. Um mundo onde a ciência e a espiritualidade caminham juntas, onde a consciência humana não é mais limitada pelos sentidos, mas livre para explorar a verdadeira natureza da existência. Esse é o próximo estágio da humanidade. E ele já começou. O pensamento não é apenas um reflexo interno da mente humana. Ele é uma força ativa que molda a realidade. Cada ideia que surge na consciência, cada emoção que alimentamos, gera ondas eletromagnéticas que se propagam pelo campo energético do universo.
Walter Russell revelou que tudo o que existe começou primeiro como um pensamento antes de se manifestar na matéria. Nada no universo surge por acaso. Toda criação tem origem no nível mental antes de se tornar visível. O simples ato de pensar polariza a luz, organiza a energia e dá forma àquilo que chamamos de realidade. Isso significa que nossos pensamentos não são apenas experiências subjetivas. Eles são a base da criação. Se cada pensamento influencia o campo ao nosso redor, então aquilo que mantemos na mente se torna a estrutura da nossa existência. Pensamentos repetidos criam padrões vibratórios que, com o tempo, se condensam na forma de eventos, situações e circunstâncias na vida física. Quando uma pessoa mantém crenças limitantes, medos e negatividade, ela está alimentando uma frequência que atrai mais dessas mesmas condições. Por outro lado, aqueles que direcionam sua mente para possibilidades elevadas, abundância e crescimento, estão sintonizando sua energia com um campo de infinitas possibilidades. Isso não é uma metáfora, é um princípio da própria natureza da realidade. O pensamento não apenas observa o mundo, ele o esculpe, o altera e o transforma. A chave para dominar essa força criadora está em assumir o controle consciente da própria mente. Em vez de permitir que pensamentos automáticos, influências externas e crenças inconscientes determinem a experiência da vida, devemos aprender a direcionar intencionalmente o foco da nossa consciência. O universo não julga, não distingue entre pensamentos bons ou ruins. Ele apenas responde às vibrações que emitimos. Se entendermos essa verdade, perceberemos que nunca fomos vítimas do acaso, mas sim arquitetos da nossa própria realidade. E ao mudar a maneira como pensamos, mudamos o que atraímos, o que experimentamos e, por fim, o próprio destino da nossa existência. Se o pensamento de um único indivíduo já tem o poder de moldar a própria realidade, imagine o impacto de milhões de mentes vibrando na mesma frequência. A humanidade não apenas experimenta a realidade coletiva, ela a cria ativamente. Cada pensamento, emoção e intenção individual se junta ao campo energético global, influenciando a direção que a sociedade como um todo tomará. Civilizações não surgem ou colapsam por acaso. Elas são o reflexo direto do estado de consciência de seu povo. Quando uma sociedade é movida pelo medo, pela separação e pelo materialismo desenfreado, ela gera ciclos de conflito, crise e destruição. Mas quando um número suficiente de indivíduos desperta para a interconexão entre mente e matéria, para o papel ativo da consciência na criação da realidade, um novo paradigma começa a emergir. Esse fenômeno já pode ser observado ao longo da história. Grandes momentos de inovação, revoluções culturais e avanços espirituais não ocorreram por forças externas aleatórias, mas sim porque houve uma mudança coletiva na forma como os seres humanos percebiam a si mesmos e ao mundo. A Renascença, por exemplo, não foi apenas um período de avanços artísticos e científicos. Foi o resultado de um despertar mental coletivo que rompeu com as crenças limitantes da Idade Média. O mesmo ocorre agora. À medida que mais pessoas começam a compreender a natureza da consciência e seu papel na criação da realidade, estamos assistindo ao colapso das antigas estruturas de pensamento e a construção de um novo modelo de existência. O destino da humanidade não é fixo. Ele está em constante transformação, guiado pelo nível de consciência coletiva. Se continuarmos presos à ideia de que somos seres limitados, separados e impotentes diante das circunstâncias externas, perpetuaremos ciclos de sofrimento e desequilíbrio.
Mas se reconhecermos que somos co-criadores da realidade, que nossos pensamentos e emoções influenciam não apenas nossas vidas individuais, mas o próprio tecido da existência, poderemos construir uma sociedade baseada na harmonia, na abundância e na sabedoria. O futuro da humanidade depende daquilo que escolhemos vibrar agora. E essa escolha está ao nosso alcance a cada instante. E agora eu quero saber de você. Se você pudesse criar qualquer realidade com seus pensamentos, o que você manifestaria primeiro? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio tudo e quero saber quais realidades incríveis vocês desejam. Se esse vídeo fez você enxergar o mundo com outros olhos, então compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Vamos espalhar esse conhecimento e despertar mais mentes. E não saia ainda. Na tela final, tem um outro vídeo super poderoso que vai acelerar a sua evolução e te mostrar ainda mais segredos sobre a natureza da realidade. Clica lá e vem comigo.